Há 4 dias do segundo turno, Jair Bolsonaro faz campanha em Minas Gerais, enquanto Lula concede entrevista para uma rádio do Amazonas. Ontem, o ex-presidente e candidato do PT descartou a possibilidade de reeleição caso vença no próximo domingo. A declaração foi feita nas redes sociais e é vista como um aceno ao centro e a aliados, como o vice Geraldo Alckmin e a senadora Simone Tebet. Mais tarde, durante uma live, Lula voltou a criticar a flexibilização do porte de armas. Uma coisa é o cidadão que mora no meio do mato ter uma arma, sabe, para se proteger. Outra coisa é você ficar vendendo arma para todo mundo. A senhora viu na televisão o arsenal que o senhor Roberto Jefferson tinha. Se eu ganhar as eleições e tomar posse, eu vou fazer um decreto que vai acabar essa facilidade de comprar arma. Ontem, Jair Bolsonaro esteve na Bahia na última viagem ao Nordeste da campanha. Fala Yumi Kuano. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro visita hoje as cidades mineiras de Teófilo Otoni e Uberlândia após concluir ontem uma passagem pela Bahia. O presidente esteve em Guanambi, no sudoeste baiano, onde participou de uma carreata e fez um discurso a apoiadores acompanhado do ex-ministro João Roma, de outros políticos baianos e do pastor Silas Malafaia. Logo depois, Bolsonaro seguiu para Barreiras, no oeste, onde participou de uma reunião com lideranças políticas e empresários. Ele também realizou um comício no Centro Histórico de Barreiras. Fizemos o maior projeto social da história do Brasil. Pegamos aquele Bolsa Família, que não valia quase nada. Era até uma vergonha dizer que recebia. E multiplicamos por 3 no seu valor. Hoje o nosso povo recebe no mínimo R$600 por mês. E detalhe, pode arranjar emprego que você não vai perder o Auxílio Brasil. No STF, André Mendonça arquiva 5 pedidos para investigar Jair Bolsonaro pelas declarações sobre as meninas venezuelanas. Adriano Oliveira. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal negou pelo menos 5 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro nos casos das adolescentes venezuelanas. Nas decisões, Mendonça afirmou que não há elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação, além de argumentar que o judiciário não pode ser palco de embates políticos ou ideológicos. As falas de Bolsonaro foram feitas durante o período eleitoral e em uma delas ele disse que meninas de 14 e 15 anos se arrumavam para fazer programas. Numa outra fala, o chefe do executivo afirmou que ao passar por uma casa onde estavam as jovens, ele sentiu que, abre aspas, pintou um clima, fecha aspas, e decidiu entrar no local. Entre os possíveis crimes analisados por Mendonça está o de prevaricação, que é quando um dos agentes públicos toma conhecimento de irregularidades e não comunica o fato às autoridades. Em Pernambuco, Raquel Lira aparece à frente de Marília Reis, falando agora das pesquisas, com recortes aqui de alguns estados. Um deles esse aqui, Pernambuco. Fala, Cacá Barbosa. A nova pesquisa IPEC sobre a disputa para o governo de Pernambuco aponta que a candidata Raquel Lira, do PSDB, tem 51% da intenção de votos no segundo turno, contra 43% da candidata Marília Reis, do Solidariedade, que foi a mais votada no primeiro turno. O levantamento encomendado pela TV Globo tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Brancos e nulos somam 3% e indecisos também chegam a 3%. Considerando os votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, Raquel tem 54% e Marília 46%. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre domingo e ontem em 75 municípios pernambucanos. Em São Paulo, uma nova pesquisa IPEC aponta Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad empatados tecnicamente na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. O candidato do republicano surge com 46% das intenções de voto contra 43% do ex-prefeito e ex-ministro da Educação do PT. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos totalizam 7% e 4% não sabem ou não responderam. Em votos válidos, excluindo brancos e nulos, Tarcísio de Freitas tem 52% e Fernando Haddad 48%. Olha, saiu agora pesquisa Poder Data. A gente vai trazer os números para você daqui a pouquinho. Então não mude de estação, daqui a instantes a gente traz os números de uma nova pesquisa presidencial fresquinha, que saiu agora às 7 horas da manhã. O STF mantém a decisão que devolveu o mandato ao governador de Alagoas e candidato à reeleição Paulo Dantas, Rafael Procópio.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, manter a decisão que devolveu a Paulo Dantas o mandato de governador de Alagoas. O julgamento foi feito em plenário virtual e analisava uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou que há dúvidas sobre a competência do STJ para determinar o afastamento. O MDBista, que já reassumiu o cargo, tinha sido afastado no último dia 11 pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz. Também, ao analisar o caso, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirma que o Código Eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários desde os 15 dias antes do primeiro turno até as 48 horas depois do segundo turno. Dantas havia sido afastado a pedido da Polícia Federal por suspeita de que ele teria chefiado um esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Alagoas. O fato é que Paulo Dantas concorre à reeleição com o apoio do ex-presidente Lula, do PT, e do senador Renan Calheiros, do MDB. Do outro lado da disputa está Rodrigo Cunha, apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Partido Progressista. O Senado pode abrir a CPI do assédio eleitoral depois do segundo turno das eleições. O objetivo é investigar empresários e prefeitos acusados de coagir ou conceder benefícios a funcionários para votar em um determinado candidato. O requerimento apresentado pelo senador Alexandre Silveira já reúne 28 assinaturas, uma a mais do que o exigido para que a comissão comece de fato a funcionar. Para ser aberta, a criação da CPI precisa ser lida no plenário, o que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que só o fará depois do segundo turno. Mas vamos lembrar, né, gente? Depois do segundo turno vem Copa do Mundo, recesso de fim de ano, né? Será que vai ter mesmo? Será que esse vai ser um assunto realmente tratado depois do segundo turno? Quando também já tudo estiver resolvido, digamos assim, né? Todas as definições já tomadas, definidas nas urnas e tal, acho difícil que isso aconteça, mas vamos seguir acompanhando. E as prioridades serão o formato de um novo governo, né? Então, é isso. Mas deveria. Não sei se na forma de uma CPI, mas de uma investigação, de um inquérito, sem dúvida alguma. Uhum. Alguns assuntos vão esfriar depois da eleição e é bom que esfriem mesmo, como esses ataques frontais às pesquisas, tudo isso é factoide eleitoral. Mas esses casos aí de assédios a funcionários que são obrigados a votar no candidato preferido do patrão, inclusive com assédio para que as mulheres filmem o voto por meio de celulares no sutiã, são coisas nojentas. A pessoa pegar um funcionário humilde e dizer que ele vai perder o emprego se aquele candidato não ganhar, é até uma maldade, né? Uma maldade mesmo sendo feita com o brasileiro. Então, espero que a gente não deixe esse assunto esfriar. Esse é muito importante que seja conduzido, que não seja por uma CPI, mas por uma investigação muito séria, porque isso é muito sério. É mais do que isso, né, Megali Sheila? Isso fala sobre uma alma brasileira que precisa ser combatida, que é a alma escravagista do Brasil, né? Que ainda pensa que um operário, que um trabalhador é posse de um patrão. E a gente tem até agora mais de 1.000 denúncias de assédio eleitoral registradas aqui no país. São as informações do Leonardo Gomes. Mais de 85 empresas paranaenses já foram denunciadas por assédio eleitoral nestas eleições. Em todo o país, são mais de 1.000 denúncias registradas até o início da semana, conforme dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho. São quase 5 vezes maiores em relação às eleições de 2018, quando foram registradas 212 denúncias ligadas a 98 empresas. As regiões com o maior número de casos são a Sudeste e a Sul, com 422 registros cada. Depois vieram as regiões Nordeste, seguida pela Centro-Oeste e Norte. Termina na semana que vem o prazo para envio da prestação de contas de partidos e candidatos. Jader Xavier. Os candidatos e partidos políticos têm até a próxima terça-feira para apresentar as prestações de contas relativas ao primeiro turno das eleições. Eles devem enviar os dados e documentos para um sistema da Justiça Eleitoral e fazer a gravação de mídia para entrega ao TRE com cópia dos documentos. Aqueles candidatos eleitos que não encaminharem as respectivas prestações de contas não poderão ser diplomados. Já os partidos podem receber sanções até a regularização dos problemas. O
O ex-deputado Roberto Jefferson continua preso no Rio de Janeiro. É de lá que a gente tem as informações com a Gabriela Souza. O delegado da Polícia Federal, Marcelo André Cortes Vilela, afirma que não há dúvidas de que Roberto Jefferson tinha a intenção de matar os policiais que tentavam cumprir os mandados de prisão e busca e apreensão contra ele no domingo. Responsável por conduzir a ação em Levi Gaspariano, interior do Rio, Vilela afirma em depoimento que o ex-deputado federal aguardava os agentes e agiu de forma premeditada. O delegado ficou ferido na cabeça e chegou a ter a visão do olho direito prejudicada pelo sangue que escorria. Ele estava atrás da viatura que foi fuzilada pelo político que estava resistindo à prisão. Manteve, né, a beligerância. Roberto Jefferson ontem na audiência de custódia disse que se tem de pedir desculpas a alguém, às prostitutas. Dobrou a aposta, né? Dobrou a aposta por ter feito aquela comparação com a Carmen Lúcia, porque elas, as prostitutas, se prostituem porque precisam. Nem todas, mas enfim, na visão deles se prostituem porque precisam. E a Carmen faz aquilo porque quer. É nojento, né? E mostra que Roberto Jefferson realmente está cavando uma cova feia. Um triste fim para uma carreira que teve pouco de bonito. Né? Um político que sempre teve muito faro pro fuziologismo, pro troca-troca. Quando teve poder nas mãos, se refestelou, se locupletou o quanto pôde, se lambuzou. E quando se viu despido do poder, assumiu esse personagem aí de vilão de Bang Bang, o qual levou ao extremo, talvez para surpresa até de pessoas que estivessem ao seu lado, se é que me entendem, naquele cerco absurdo do último domingo. Um triste fim para uma carreira bastante controversa na política. Bom, passou no Senado o projeto que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela rede privada. João Pedro Melo. O plenário do Senado Federal aprovou de maneira unânime a medida provisória que acaba com a obrigação de doação de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. Essa doação foi uma condição imposta em 2021 para que o setor privado fosse autorizado a comprar vacinas. Pela lei, só depois dessa distribuição, essas empresas poderiam usar a outra metade das doses. O fato é que clínicas de todo o país têm defendido que a MP traz mais segurança jurídica. O senador Stevenson Valentim defendeu que a compra de imunizantes por empresas privadas desafoga o SUS e acelera ainda mais a vacinação. O acesso a uma vacina seria um privilégio para quem tem o recurso, e não ficar guardando o serviço público com a sua morosidade em adquiri-la. Um estudo da Fiocruz aponta que o número de bebês internados por desnutrição no Brasil atingiu o maior nível dos últimos 14 anos. Em 2021, pelo menos 8 crianças de até 1 ano foram levadas ao hospital todos os dias por falta de comida. Esses dados são de um levantamento do Observa Infância com base em informações do próprio Ministério da Saúde. Em números absolutos, 2.939 bebês precisaram de internação por desnutrição no ano passado. Já entre janeiro e agosto deste ano, o total de hospitalizações cresceu 7%. E aí, por dia, são quase 9 crianças internadas por falta de alimentação ou por má alimentação. Os primeiros desafios do novo chefe do governo britânico, quem tem mais informações é o Thiago Muniz. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, enfrenta hoje pela primeira vez os tradicionais questionamentos dos parlamentares do país. Toda quarta-feira, o chefe do governo britânico precisa prestar contas para os representantes da Câmara dos Comuns. O líder do Partido Conservador deve receber duras críticas dos políticos do Partido Trabalhista, a maior legenda da oposição. Eles devem questionar principalmente a composição do gabinete de ministros do novo governo. Dos 30 postos preenchidos por Sunak até ontem, 22 foram oferecidos para pessoas que serviram na gestão Boris Johnson. Boris Johnson. Lembrão, o Dorival vai gostar dessa aqui, ó. Tô vendo na matéria do Washington Post, traduzida hoje pelo Estadão. Noruega prende suposto espião que se diz brasileiro. Eu ouvi isso e eu fiquei pensando o seguinte, como é que um russo se passou por brasileiro? Só na Noruega pra convencer, né? O norueguês não sabe direito. Como é que o russo conseguiu se passar por brasileiro? Mas eles sabem como são os russos. Sim. São bem próximos, né? Então, assim, disseram pro cara,
Sambaí, aí acabou, né? Joga um futebol, se bem que assim que descobriram. se bem que nessa do Sambaí eu também já teria dançado, se pedirem né? pra gente, eles vão falar, esses aí são de São Petersburgo, né? Eu já teria A dançado. história é a seguinte, autoridades da Noruega prenderam ontem, em Tromsø, perto ali do Círculo Polar Ártico, bem lá no norte, um suspeito de espionar a região para o governo da Rússia. O homem tinha documento brasileiro, ele se passava por um professor universitário identificado como, olha que nome mais russo, José Assis Jean Maria. É praticamente um Saxta, um Petrov. José Assis Jean Maria. O Zé Assis deve ser expulso do país, mas não está claro ainda se ele tem de fato cidadania brasileira ou se era um russo com passaporte falso. Essa prisão ocorre em meio a uma crescente preocupação naquela região com a espionagem russa no Ártico, porque aquela é uma região muito rica, né? Em recursos naturais e recursos energéticos que andam muito escassos desde o início no conflito da Ucrânia. Então é isso, temos aí Não, mas falando sério, existem muitas semelhanças entre a alma russa e a alma brasileira. Assim, existe um clima festivo, existe um clima que se assemelha, assim. Então, ok. A base de vodka, né? Muito. Também, não nego. Não nego, mas... Também a base da vodka. Eles são festivos à sua maneira, mas não vejo muita semelhança. Já estive lá, se você passou mais tempo, entre uma festa russa e uma festa brasileira. Sim, são festas, mas de etnias, de tipos diferentes. O vídeo disse que deve ter se passado paranaense, já que o Paraná é a Rússia brasileira. Pode ser. Pode ser. Mas que história maluca, a gente tá em todas mesmo, né? Doida, né? Bom, não vai dar tempo da gente falar agora sobre o futebol. Não. Mas o futebol vem daqui a pouquinho. Show do Hendrick, hein? Caramba, que tesouro o Palmeiras tem nas mãos e o Verdão pode ser campeão brasileiro hoje. Por isso não tem graça. Mas não vai ser, não. Não tem graça, né? Acabou! Menos um! Faltam quinta e sexta, certo? E pro pessoal do meio-dia, né? Pro Ineg, pro Fábio França, pra Débora Alfano, faltam 3. Tá quase acabando a propaganda eleitoral gratuita. Tá quase acabando essa maluca e histórica. E veja, histórica não é necessariamente uma qualidade positiva, tá? Mas é um bom adjetivo pra gente definir o que a gente está vivendo em 2022. A gente está vivendo algo que certamente será estudado nas aulas de marketing político no futuro. Vocês se sentem vivendo a história, Sheila Magalhães e Ellen Brown? Bom dia para vocês. Todos os dias. Bom dia, Megali. Bom dia para Ellen. Bom dia para você que nos acompanha agora. Você que está no rádio também se juntando ao pessoal que já estava no nosso canal do YouTube. Um beijo para todo mundo também que estava no aplicativo. O Band Play nas nossas redes sociais desde as 7, acompanhando já o noticiário. Hoje sem Carla Bigato, hein? Carlinha tá de folga. Exatamente. E Ellen Brown está conosco. Essa é a boa notícia. Fala, Ellen, como é que tá? Muito bom dia, Megali, Sheila. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu acho que é isso que nos fez jornalista, né? A gente tem essa... É um fato, né? É a testemunha da história, a coisa de testemunhar a história. E nesse momento, mais do que nunca, a gente fica vivenciando e dizendo, nossa, daqui a uns anos isso vai estar lá nos livros. Isso que a gente está contando todos os dias aqui para os nossos ouvintes vai estar lá nos livros. A gente está vivendo essa história. A primeira sensação que eu tive na vida, tá presenciando a história acontecendo, foi no dia 11 de setembro de 2001. A gente já tinha presenciado eventos históricos antes, a eleição de 89, por exemplo, a gente presenciou a queda do muro, a gente presenciou o fim da dissolução da União Soviética, mas eu era muito novinho nesses eventos e não me dava conta da grandeza daquilo que eu estava vendo. No 11 de setembro eu tive isso. Caramba, o que os meus filhos vão estudar nos livros tá aqui, ó, na minha frente. Hoje eu tenho essa sensação todos os dias.
Isso não é necessariamente uma boa coisa. Olha, não vamos perder tempo não, porque tem pesquisa, tem 2 novas pesquisas presidenciais saindo do forno agora. Então vamos embora. Destaques desta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Lula oscila 1 ponto para cima e Bolsonaro varia 1 ponto para baixo na mais recente pesquisa Poder Data, divulgada agora há pouco. Petista aparece com 53% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 47% do presidente candidato à reeleição pelo PL, ou seja, uma vantagem de 6 pontos percentuais. Na semana passada, Lula tinha 52% e Bolsonaro 48%, ou seja, a diferença era de 4 pontos. Margem de erro dessa pesquisa, de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Em intenções de voto, o petista tem 49% e o presidente 44%. Brancos e nulos somam 5% e 2% não sabem ou não responderam. Poder Data ouviu 5.000 pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro. Levantamento registrado no TSE com o número BR 01159/2022. Outra pesquisa, Genial Quest, também mostra Lula com 6 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro na corrida pela presidência da República. O petista surge com 53% dos votos válidos contra 47% do presidente e candidato à reeleição. Em intenções de voto, Lula tem 48% e Jair Bolsonaro 42%. Na semana passada, o ex-presidente tinha 47% e o presidente os mesmos 42%. Brancos e nulos totalizam 5% e 5% estão indecisos. A Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 23 e 25 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 00470/2022. Importante apontar que nos números que valem, né, nos votos válidos, não houve alteração. Embora tenha havido uma pequena alteração nos votos absolutos, naqueles que valem, Lula já tinha 53% na semana passada e Bolsonaro também tinha os mesmos 47% na pesquisa de 7 dias atrás. Bom, na reta final da disputa ao Palácio do Planalto, Bolsonaro volta hoje a Minas Gerais, onde perdeu para Lula no primeiro turno. O presidente e candidato à reeleição pelo PL participa de atos de campanha em Teófilo Otoni e Uberlândia. Ontem ele deu a última cartada para conquistar votos no Nordeste. Mais informações com Valteno de Oliveira. Em Guanambi, no sudoeste baiano, o presidente Jair Bolsonaro desfilou em carro aberto pelas ruas da cidade. Apoiadores, vestindo verde e amarelo e exibindo a bandeira do Brasil nas janelas, saudaram o presidente. No discurso, o candidato do PL falou das obras que entregou aos nordestinos, com destaque para a transposição do Rio São Francisco. Trouxemos água para o nosso Nordeste. Outro cara falou que ia concluir em 2010. Ele concluiu foi a transposição de dinheiro para o bolso dele e dos seus amigos. O presidente também comparou o Auxílio Brasil de R$ 600 do governo dele com o Bolsa Família do PT, que começava com R$ 40. Fizemos o maior projeto social da história do Brasil. Pegamos aquele Bolsa Família, que não valia quase nada. Era até uma vergonha dizer que recebia. E multiplicamos por 3 o seu valor. Hoje o nosso povo recebe no mínimo R$600 por mês. E detalhe, pode arranjar emprego que você não vai perder o Auxílio Brasil. A expectativa da campanha é de que o presidente possa reverter ao menos 10% dos votos baianos que foram para Lula no primeiro turno. A agenda na Bahia incluiu ainda uma visita a Barreiras, no extremo oeste do estado, que é destaque na produção agrícola. A partir desta quarta, o presidente Jair Bolsonaro volta a focar a campanha no Sudeste. Ao lado do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, ele vai visitar as cidades de Teófilo Otoni e Uberlândia. Enquanto isso, na propaganda política, no rádio e na TV, Jair Bolsonaro mostra as realizações do governo nas áreas de educação, saúde e tecnologia, com foco no eleitorado de baixa renda. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. No campo jurídico, a expectativa da campanha do presidente Jair Bolsonaro é que o TSE suspenda a propaganda eleitoral de Lula no rádio no Nordeste. De acordo com o ministro das Comunicações, emissoras da região deixaram de veicular mais de 100
150 mil peças publicitárias do candidato do PL neste segundo turno. Os documentos que comprovariam essas irregularidades foram apresentados nessa terça ao Tribunal Superior Eleitoral. A palavra agora está com o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, Lula concede entrevista a uma rádio do Amazonas. Nesta terça-feira, o ex-presidente e candidato do PT deu entrevistas e participou de uma live. Fala Caian Messina. O ex-presidente acionou o modo Lulinha, Paz e Amor, pelo qual ficou conhecido na primeira eleição em que venceu. Afirmou em entrevista a uma rádio que, se ganhar, não vai fazer o que chamou de política pequena com adversários no Congresso e nos governos estaduais e municipais. Eu não vou votar para ficar procurando sarna para me coçar. Eu vou votar para tentar atender os interesses desse povo, porque não pode o Brasil ser o terceiro produtor de alimentos do mundo e ter pessoas passando fome. E eu não vou perder tempo com quem quer que seja. Eu quero perder tempo discutindo soluções para o povo brasileiro. O candidato se referia principalmente a Sérgio Moro, senador eleito. O ex-juiz da Lava Jato vai integrar um novo Congresso com maioria conservadora. O ex-presidente ressaltou que, se ganhar no domingo, começa a conversar com os parlamentares no dia seguinte. O candidato a vice da chapa, Geraldo Alckmin, segue se reunindo com prefeitos e empresários e tem reforçado a necessidade da reforma tributária com o IVA, o chamado Imposto Único, para tornar o sistema mais barato e simples. O QG eleitoral de Lula vai aumentar o tom em relação ao que chamou de fato novo da campanha: os tiros de Roberto Jefferson contra policiais federais. O ex-deputado é apoiador de Jair Bolsonaro e o PT vai dizer que ele tem laços com a família do presidente. Lula lembrou nesta terça-feira que, além de usar um fuzil e granadas contra a PF, Jefferson havia chamado a ministra Carmen Lúcia do TSE e do Supremo de prostituta. Aquilo não se fala, porque para falar aquilo o cara deveria estar dopado, porque na normalidade ninguém fala uma grosseria daquela. O núcleo jurídico da chapa chamou de tentativa de desvio de foco a acusação da campanha do adversário de que rádios do Nordeste estariam exibindo só a propaganda de Lula. O TSE cobrou provas das denúncias, sob pena de que quem acusa poderá ser processado por crime eleitoral. Lula encerrou o dia de campanha com a participação em uma live pela internet sobre o futuro do Brasil. Em frente, a campanha de Jair Bolsonaro entrega ao TSE documentos que apontariam supostas fraudes e inserções de rádio no Nordeste. Adriano Oliveira. A campanha de Jair Bolsonaro entrega os documentos da denúncia de que rádios deixaram de veicular propaganda eleitoral do candidato à reeleição. De acordo com os relatórios enviados ao Tribunal Superior Eleitoral, a maioria das emissoras é do Nordeste. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, chamou a atenção à gravidade das acusações e à possibilidade de crime eleitoral, caso as denúncias sejam infundadas. O governo federal tinha um prazo de 24 horas para entregar os documentos, já que foi o próprio Planalto que levantou esses casos. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a auditoria revelou que houve cerca de 154 mil inserções a menos para Jair Bolsonaro. Os advogados da campanha enviaram detalhes da programação de 8 rádios, sendo 5 da Bahia e 3 de Pernambuco. O levantamento da empresa Audiência Brasil Tecnologia revela que Bolsonaro teve 730 inserções a menos que Lula, apenas entre 7 e 14 de outubro. A defesa afirma que tem como comprovar a irregularidade e enviou um link de acesso para o Tribunal Superior Eleitoral para que confira as supostas fraudes. A campanha de Jair Bolsonaro reforçou o pedido para que o TSE suspenda a propaganda de Lula nas regiões mencionadas nos documentos. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral não se manifestou. Mais uma vez estamos discutindo algo que não faz o menor sentido. Não é que não tem importância. Se isso aconteceu, tem importância, mas essa discussão não faz sentido nesse momento. Por quê? É muito difícil acreditar que rádios de qualquer região do Brasil tenham entrado em conluio para prejudicar um determinado candidato. A troco de quê? A troco de dinheiro? De ideologia? De simpatias políticas? Essas rádios, se isso for comprovado, podem perder a concessão. Elas podem ser tiradas do ar amanhã, se isso for comprovado. Mas por que essa é uma discussão sobre o sexo dos anjos? Porque a fiscalização não cabe ao TSE.
A fiscalização dessas emissoras cabe aos próprios partidos, às próprias campanhas políticas. Para isso serve o dinheiro do fundo eleitoral. Aliás, se você for conversar com quem trabalha com marketing político e com coordenação de campanha, essa pessoa vai te dizer que esse é um dos maiores gastos de uma campanha eleitoral, porque são contratados funcionários para ficar fazendo só isso. Para ficar com um fone de ouvido sentado numa mesa, ouvindo lá 24 horas por dia a radiodifusora de Ouro Fino. Para que eles tenham certeza de que o sul de Minas foi bombardeado com a propaganda do candidato certinho. O outro lá fica ouvindo a rádio, sei lá, rádio não sei das quantas de Pirapora do Bom Jesus. São centenas de pessoas que fazem esse trabalho. Porque é um trabalho que não cabe ao TSE. Havendo irregularidade, eles pegam. Você pode ter certeza que tem. Nesse instante, um representante do PT e um do PL nos ouvindo para saber se as inserções estão indo ao ar. Se não representantes dos partidos, consultorias contratadas, né? Porque normalmente é assim que fazem, com consultorias contratadas. Aliás, não só partidos políticos, mas há consultorias contratadas por patrocinadores, para verificarem, por exemplo, se a gente fez a exibição dos comerciais. Então, essas mesmas auditorias também são feitas, a verificação é feita para identificar se todas aquelas inserções foram ao ar, né? Algo automático já, inclusive, né? Isso é feito com um padrão alto aqui por várias empresas no Brasil. E é isso. Aí o partido ou a empresa terceirizada liga para o TSE e fala, olha, a gente detectou uma irregularidade, uma anormalidade, não entrou determinada propaganda em determinado horário, ou a gente detectou que o outro lado teve 30 segundos a mais, e o TSE imediatamente vai lá e conserta a situação. E conserta mesmo. As emissoras de rádio levam isso muito a sério. Até porque a multa é pesadíssima. Pesadíssima. Assim, não compensa o crime. A multa é pesadíssima. A gente trata a propaganda eleitoral aqui como um deus, um negócio que tem que ser infalível. A gente trata com cuidado, com luva de pelica. Erro zero, né? Não porque a gente goste. Pelo contrário, a gente detesta. Tem desprezo por esse tipo de comunicação. Mas a gente coloca no ar. Não falha, nenhuma vez. É muito estranho que donos de emissora tenham decidido dar uma banana para a propaganda eleitoral de um candidato, porque isso é gravíssimo. Mas, se aconteceu, Fábio Farias e Fábio Weingarten, quando deram aquela coletiva cheia de gravidade em frente ao Palácio, eles estavam confessando, sinto muito, a própria incompetência, porque era o trabalho deles verificar se essas propagandas estavam ou não indo ao ar. Se não foram, é de responsabilidade deles, não do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem tinha gente falando em adiar a eleição por causa desse pastel de vento. Olha que absurdo. Ficando claro exatamente do que se trata e qual a intenção real por parte dessa acusação. O STF mantém a resolução que concede superpoderes ao TSE para remoção de conteúdos falsos nas redes sociais. Leandro Aslan tem os detalhes. Por 9-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram manter uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre notícias falsas na internet. Com isso, o plenário virtual da Corte negou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que queria barrar a norma aprovada por unanimidade pelo TSE. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que a medida é censura prévia, mas o ministro Edson Fachin afirmou que não há inconstitucionalidade na resolução. A nova norma do TSE simplifica o processo de remoção de conteúdos falsos, reduz o prazo para que as plataformas digitais tirem este conteúdo do ar e proíbe a veiculação de propagandas eleitorais nas redes sociais às vésperas do dia da votação. Todas as capitais brasileiras vão ter passe livre nos ônibus no segundo turno das eleições. Só em Rio Branco, no Acre, a gratuidade será apenas em um dos trechos. Vai valer na viagem de volta para quem apresentar o comprovante de votação. Além das capitais, outras 127 cidades vão oferecer o transporte gratuito após autorização do Supremo Tribunal Federal. Debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul viraliza. Se você não viu ou não ouviu, acompanhe. Foi marcado por uma troca de acusações, mas marcado por um momento Aumente o volume do rádio. Único. Ouça isso aqui, o Jean Costa vai trazer os detalhes pra gente. Não é esquete de humor, é real. É, um debate real. Oficial. Fala, Jean Costa. Qual é a sua alternativa, candidato? A resposta
ela é muito melhor do que a sua. Essa foi uma cena que viralizou nas redes sociais após um dos debates realizados entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL, nesta terça-feira. Durante o debate, o candidato tucano questionou o liberal a respeito de sua alternativa ao atual regime de recuperação fiscal. O candidato do Partido Liberal se recusou a responder por 8 vezes, repetindo apenas que a sua ideia era melhor que a do adversário, mas sem dar detalhes. Esgotado o assunto da pandemia, que não vamos evoluir, regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, o senhor acha que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Logo que não sabe. Ué, Cara, esse parece meus alunos no dia de prova oral, caramba. Cara, Chaves e professor Girafales são vocês. É tipo isso. Depois, ele voltou ao assunto. Acho que o assessor falou, candidato, por favor. Fala isso aqui, olha aqui, tem uns documentos. E aí ele fez um discursozinho lá, mas se você for ver, com a mesma consistência. Ele fala durante 1 minuto, mais ou menos, a respeito do regime de recuperação fiscal. E aí, só no final, quando faltam 4 segundos, ele apresenta a proposta dele. Eu até anotei aqui, aspas. Sentar com o governo federal e encaminhar um caminho inteligente e racional. Ô, Helen, você que é nossa representante gaúcha. O que aconteceu? O que deu tilt no Onyx? Não consegui entender, porque assim, bom, primeiro... ele diz assim, a sua alternativa para o Leite, né, trouxe uma dívida para o Rio Grande do Sul. Então, assim, ele está criticando a própria gestão que ele fazia parte, porque se a alternativa que o Leite negociou com o governo federal foi uma alternativa ruim, então a gestão federal prejudicou o Rio Grande do Sul, a gestão federal a qual o Onyx fazia parte. Isso. Prejudicou o Rio Grande do Sul, é isso que o Onyx está dizendo. Ele está dizendo que o Bolsonaro deu uma volta nos gaúchos. Exato. Né? Tá e ele estava na gestão federal. Aí, aquela coisa do aluno do fundão da sala, né? Que a professora faz a pergunta e ele diz, não sabe, tenta enrolar a professora, claramente. É uma coisa... Aí o meu enteado, ontem, né, a gente estava falando sobre esse vídeo no grupo da casa, e ele disse assim, eu não consegui passar dos 30 segundos. Eu digo, claro, porque tu nasceu em São Paulo, agora é o meu estado, tu imagina como eu fiquei, porque ele estava dando risada. Eu fiquei um pouco desesperada. Gente, era o debate do... Né, assim, eu voto em São Paulo, eu moro aqui, eu tô acompanhando as eleições aqui, né? Mas é o meu estado, gente. Eu fiquei um pouco triste, confesso. Mas você achou que o Onyx estava tirando uma onda ali? Não, eu né? Simplesmente, eu entendi que ele não sabia sobre o que ele estava falando. Eu sugiro o seguinte pro Onyx. Ontem a gente exibiu aqui um trechinho da nossa ouvinte mirim, Ana Lúcia. Nem 3 aninhos ela tem, 2 anos e 8 meses. E ela foi perguntada algumas vezes pela mãe sobre determinado assunto e ela respondia o seguinte, vamos usar a Ana Lúcia aqui para sugerir pro Onyx Lorenzoni de repente. Vamos lá? Não acredito num trem desse. Ana Lúcia, você comeu chocolate, Ana Lúcia? Não sei. E qual o seu plano? Por que a sua boca então tá suja? Qual o seu plano, Ana Lúcia? Não sei. Mas qual é a sua proposta? Você tá mentindo pra mamãe, filha? Não sei. Filha, você comeu chocolate? Não sei. Filha, você comeu chocolate? Não sei. Eu tô te fazendo uma pergunta. Você comeu chocolate? Então por que a sua... A Ana Lúcia aprendeu uma coisa que é muito bonita. Muito básico, né? Muito bonita. Se eu não sei... Admitir que não sabe. Eu admito que eu não sei. Ô, Sheila, coloca só 20 segundos. Eu quero fazer uma coisinha aqui. Só 20 segundos, aí você para. É que não tá comigo, tá lá em cima. Mas vamos lá. Você comeu chocolate? Não, Onyx, a gente tem na mão? Não tem? Ai, não tem. Não, o que você quer? Não entendi. Eu quero o Onyx. O Onyx. Aí, vamos lá. Isso, eu quero isso. Explique a sua.
A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua? Total, né? Total. Só faltou isso. Nossa Não, eles já Senhora. fizeram um disclaimer, tá? Que não se tratava de um vídeo deles, eles fizeram um disclaimer. Podia colocar aquele lá do Curb Your Enthusiasm também. Pom, 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 borom, borom. Que momento, hein? Que momento da eleição, gente. Obrigado, que momento da nossa, eleição. obrigado. A gente sofre, mas se obrigado. diverte. É porque não é o teu estado. Tu não nasceu lá. Vamos em frente aqui. O ex-deputado Roberto Jefferson passa mais uma noite na cadeia. Em audiência de custódia, ele voltou a atacar a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A Gabriela Souza conta os detalhes. O ex-deputado Roberto Jefferson volta a ofender a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, durante a audiência de custódia realizada ontem. A Justiça manteve a prisão dele. Em depoimento, o político pediu desculpas às prostitutas pela má comparação com a ministra e disse que o papel de Carmen Lúcia foi muito pior porque ela fez com objetivos ideológicos e políticos. O ex-parlamentar acrescentou ainda que, abre aspas, as outras fazem por necessidade, fecha aspas. Roberto Jefferson foi preso no domingo depois de atacar agentes da Polícia Federal que cumpriu uma decisão de Alexandre de Moraes. O ministro mandou prender Jefferson porque o ex-deputado teria descumprido ordens judiciais. Além da prisão judicial, Roberto Jefferson também foi indiciado pela PF por 4 tentativas de homicídio. A polícia de São Paulo tenta identificar 3 homens suspeitos de assaltarem e atirarem contra uma médica na cidade de Santo André, no ABC Paulista. A vítima, que passa bem, foi baleada no ombro de raspão. Ela conta que foi atingida quando pediu aos acusados para pegar o material de trabalho que estava dentro do veículo. Falava com ele, eu só queria pegar meu material de trabalho na minha bolsa, pode levar o resto, mas se eu pegar meu material de trabalho, preocupada, eu falei assim com ele, olha, o meu material de trabalho você não vai usar, deixa eu só pegar isso, porque eu falei, o resto você leva, eu só queria meu material de trabalho. Minha nossa, gente, a imagem quem tá impressionante, quem tá na nossa live tá vendo as Covarde. imagens, esses covardes, né? É, porque eles já estavam entrando no carro, ela já tinha saído Não havia dali. menor necessidade. Bom, E atira. Em hipótese alguma, a É. necessidade de alguém fazer isso, mas foi gratuito. Gratuito. Covarde, Bom, pilantra. É isso, né? A gente vê ela pedindo, então, para pegar os objetos. O vídeo mostra ainda que, neste momento, os 3 homens ignoram e fazem os disparos. Na gravação também dá para ver o cabelo da médica sendo jogado pro lado com a força do tiro. Os homens tentam levar o carro, mas não conseguem dar a partida. Eles fogem em outro veículo que foi encontrado na zona sul da cidade de São Paulo. Bom, mais uma com imagens aqui para quem está no YouTube. O homem que matou um motorista com uma retroescavadeira se entrega, mas é liberado no Rio de Janeiro. Mariana Albuquerque. Apesar de ter se entregado à polícia, o homem suspeito de usar uma retroescavadeira para matar um motorista após uma briga em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, não ficou na cadeia. A lei eleitoral proíbe prisões 5 dias antes das eleições. Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da região nesta terça-feira, acompanhado de uma advogada. Ao deixar a delegacia, ele apresentou uma explicação confusa sobre o que teria ocorrido. E ele taca a mão na cintura, que eu vou te matar, que eu vou te matar, que eu vou te enxergar de tiro, que você é safado. Resumindo, quando eu voltei para a máquina, sentei na máquina, ele voltou, falou que ia atirar. Só que onde a gente trabalha, onde a gente faz limpeza, ali é meio perigoso. Eu fui fazer, não conheço o carro, nunca vi. Tirei, peguei a máquina, já o carro dele estava atravessado, passei do lado e fui embora. Isso é uma das maluquices da nossa legislação. O sujeito mata alguém e é liberado, porque não pode ser preso. A gente já tá naquele período eleitoral em que as pessoas não podem ser presas. Ele matou. Aí sabe o que ele fez? Eu tava conversando ontem com o Marcos Lacerda. Isso não foi flagrante, Sheila? Então, eu tava conversando ontem com o Marcos Lacerda, chefe no Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, não foi flagrante, porque o cara, ele depois se apresentou, ele foi identificado, né? Ele não foi preso na hora, ele foi identificado depois. Aí ontem pela manhã, ainda durante o noticiário local do Rio de Janeiro, ele foi até a delegacia, se apresentou na delegacia, e sabe o que ele teve a desfaçatez de fazer? Ao passar pelos jornalistas que estavam na porta da delegacia, o Lacerda estava contando que ele entrou, falou o seguinte, não, peraí, eu vou só prestar depoimento, mas eu já vou sair, daí eu converso com vocês na saída, porque ele tinha certeza, ele sabia, que não poderia ficar preso.
ele não poderia ficar preso. Por quê? Porque a legislação assim permite, nesse período eleitoral, que um sujeito mate alguém, acabe com uma família, como nesse caso aqui, e volte às ruas, normalmente. Com a desfaçatez de passar pelo jornalista e falar, não, segura aí um pouquinho, que já já eu volto para conversar com vocês. Qual foi o caso que a gente estava lembrando um dia desses, que virou um emblema do absurdo dessa lei? A gente até imaginou, bom, a partir de agora isso vai ser um ponto de virada e vão colocar ali algum aposto para que isso não aconteça. E aconteceu de novo. Qual foi mesmo? Foi alguém que cometeu um crime desse tipo, uma barbaridade completa. Não podia ser preso, por causa da maldita lei eleitoral. Se deu ao luxo de dar uma entrevista coletiva para a imprensa, usando uma máscara. Vocês lembram disso? Um nariz falso, Sim. óculos, bigode. E aí depois se pirulitou. Fugiu. Não foi preso em flagrante, não podia ser preso, ele fugiu. Eu tô tentando puxar pela memória, mas não tô conseguindo. As leis são feitas por uma elite para se proteger, né? As leis são feitas por uma elite para se proteger. Enquanto isso for perpetuado, vai ser assim. Vai ser sempre assim. A gente vai continuar vendo essas injustiças acontecerem. E esse absurdo. Bom, eu tenho certeza que algum ouvinte vai me lembrar. Ajudar. Tô de olho no chat aqui. A Caixa pede a extensão do prazo para liberar aquele crédito consignado do Auxílio Brasil. Informações de Brasília com João Pedro Melo. A Caixa Econômica Federal pediu ao Ministério da Cidadania um aumento no prazo para a liberação do chamado crédito consignado do Auxílio Brasil. Segundo o banco, hoje o prazo de liberação dos recursos gira em torno de 2 dias. E com a ampliação, esse prazo deve passar para 5 dias. O Ministério ainda não comentou o pedido, mas a Caixa mantém a expectativa de aprovação dessa medida. Recentemente, o banco atendeu uma recomendação do Tribunal de Contas da União, congelando por 24 horas a liberação de novos empréstimos nessa modalidade. A ideia é que o banco envie explicações ao órgão sobre a medida ser ou não eleitoreira. E caso a ampliação do prazo seja aprovada, os novos créditos devem ser liberados na semana que vem. Quem tem bons ouvintes tem tudo. Quem me ajudou aqui foi deixa eu buscar o nome dele. Ah, meu Deus, eu perdi. Mas foi foi um pagodeiro de Guarulhos que matou a ex-mulher. O nome dele é Evandro Gomes Correia Filho. E ele não foi preso por causa da lei eleitoral. Fugiu e aí concedeu uma entrevista no escritório do advogado dele vestido de Raul Seixas, com uma perucona, um óculos escuro, uma barba falsa. Um deboche, né? Deboche. O cara matou a ex-mulher e não podia ser preso por causa de lei eleitoral. Olha que maluquice, olha que país maluco. Jefferson, nosso ouvinte, foi um dos que escreveram, lembrando aqui desse caso. Outros ouvintes, o Gazu, acho que é assim que se fala também, lembrando aqui desse mesmo episódio. Obrigada aqui aos ouvintes que participaram aqui. Vamos agora virar a chavinha, bora falar de futebol. Ontem tivemos vitória do Palmeiras, o Endrick brilhou, o Palmeiras pode conquistar ainda hoje o título do Brasileirão. Já já o Milton Neves vai falar mais sobre isso e a gente tá na expectativa para a decisão da Libertadores também. Flamengo e Atlético Paranaense se preparando para essa decisão. Destaque ao vivo agora do Mengão, chegando com a Tuane Dossares. Fala, Tuane, bom dia. Bom dia, Sheila, Ellen, Megali, bom dia para todos os nossos ouvintes. O ônibus do... Gente, tá com uma interferência ali, chatinho, um som chatinho. Tá um ruidinho, né? Vamos ver se a gente consegue restabelecer. E aí a gente volta a conversar com a Tuane Dossares. Olha, eu vi um Pelezinho nascer ontem, viu? Lembra daquele negócio de fazer história? A gente tá acompanhando a história. A gente talvez esteja acompanhando o nascimento de um novo Pelé, ou pelo menos de um novo Ronaldinho Gaúcho, de um novo Neymar. Esse menino é craque mesmo, não é brincadeira não. Isso não é fogo de palha, esse Endrick vai dar muita alegria pro Brasil ainda, e principalmente pra torcida palmeirense. Fazer o quê? Bom, vamos, já que enquanto a gente não consegue falar com a Tuane, vamos ver o lado do furacão. O Leonardo Gomes tá com a gente aí já? Vamos lá, Leonardo. Ali. É isso mesmo, a equipe do Atlético Paranaense embarca logo mais às 9h45 da manhã rumo ao Equador, né, para esta partida que acontece apenas no sábado, ou seja, começa tudo hoje, a preparação efetiva em loco da equipe do Furacão.
O embarque está programado para amanhã e lá no Aeroporto Internacional Afonso Pena, torcedores já se organizam, se aglomeram. Não é nem no saguão do Afonso Pena, mas sim no entorno, porque a administração do aeroporto prevê que muita gente vai estar por lá, por isso proibiu que essa concentração, essa recepção, a equipe do Atlético seja no saguão, e com isso ela vai acontecer no entorno, próximo do estacionamento por ali, isso já nos próximos minutos, porque o embarque acontece às 9h45, o voo está programado para as 11 horas da manhã. Com isso, nós teremos aí no início da tarde, provavelmente, o pouso desse avião que leva a equipe do Atlético. Com isso, iniciam os treinos, é previsto inclusive um treino ainda nesta tarde, depois, claro, mais treinos na quinta, na sexta e até mesmo no sábado. O confronto acontece em Guayaquil, no Equador, e quem optou por sair, né, ou seja, viajar aqui de Curitiba, do Paraná, para lá, pode se aventurar, né, e chegar até o estádio monumental Isidro Romero Carbo, uma viagem de pouco mais de 6.000 quilômetros, e tem torcedor para isso. Inclusive aqui no Paraná tem um caso de uma torcedora que fretou um avião para levar junto com ela mais de 200 pessoas para acompanhar essa partida. Para quem ficou em Curitiba, vai ter a oportunidade de assistir a partida em telões que serão instalados dentro da Arena da Baixada. A partida no próximo sábado, às 5 horas da tarde, em jogo único. Valeu, Léo. Vamos agora retomar então o contato, restabelecido o contato com a Tuane Dossares, direto do Rio de Janeiro, para falar do Flamengo. Fala, a Tuane não tá me ouvindo não, viu, gente? Tá me ouvindo? Não? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Pronto, Tuane, suas informações, bom dia. Oi, bom dia a todos, agora sim. A delegação, o ônibus com a delegação do Flamengo saiu agora há pouco, há cerca de 10 minutos, do Ninho do Urubu, que fica lá em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, que é onde fica o centro de treinamento do futebol profissional. E os jogadores saíram há 10 minutos de lá, aqui em direção ao aeroporto do Galeão, o aeroporto internacional do Galeão, onde eles vão embarcar às 10 da manhã, com destino a Guayaquil, no Equador. O Flamengo, que está buscando aí o tricampeonato da Libertadores, ele enfrenta o Atlético Paranaense no próximo sábado, às 5 da tarde. Para poder apoiar a equipe nesse momento aí, em busca desse título, a torcida rubro-negra organizou um Aeroflá, que é um movimento que eles fazem para poder apoiar o clube, né, e aqui rodear o ônibus e fazer aquela festa para poder passar uma energia positiva aí, toda a torcida deles diretamente para os jogadores. Então, os jogadores já estão aqui a caminho, tem alguns torcedores já começando a chegar por aqui. Aqui na área onde a gente está ainda é uma área isolada pela polícia, também está com forte esquema de segurança, mas os torcedores já sabem, né, que os jogadores já saíram lá do Ninho do Urubu e por isso já estão soltando fogos por aqui também. Valeu, Tuane, obrigada, viu? E é claro que a gente vai seguir acompanhando todas as movimentações, preparativos e, claro, tem transmissão da Band News FM, direto do Monumental de Guayaquil, nossa equipe por lá, Flamengo e Atlético Paranaense, narração de Silva Júnior, direto do Equador, comentários do Denilson, reportagens do Maurício Ferreira também por lá. Então, todos os detalhes no sábado, decisão da Libertadores, a partir das 4h20 da tarde. Jogo às 5. Bonita homenagem ontem no Maracanã, no telão do Maracanã, a jornalista Suzana Naspolini, que morreu ontem por causa de um câncer. O câncer já estava espalhado pelo corpo. A Suzana estava muito fraquinha, não aguentou, descansou ontem. Nosso abraço, nossas condolências à família. A filha da Suzana divulgou um vídeo muito, muito emocionado, pedindo orações pela mãe. A Suzana era uma jornalista muitíssimo conhecida no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. Nosso grande abraço apertado à família. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Milton, bom dia. É outro Milton, né, gente? Tá aqui com o Milton. É o outro grande Milton. Fala, bom dia para você, para nossa querida Sheila Magalhães. Oi, hein? Como é que vai? Ellen Garcês Brown. Bem, bom dia Milton. para vocês, para os amigos da Band News FM. No mais, vamos ao placar de ontem e de hoje.
Série A, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3 de virada. O Endrick arrebentou com a boca do burro, tava na cara. Se Endrick é a grande revelação do futebol brasileiro dos últimos tempos, depois do Neymar. É isso aí. Agora, no placar, sempre lembrando aqui, a operação que o Santos foi vítima ontem de forma indecente lá no Maracanã, porque eu quero que esse VAR Mengo vá pros quintos dos infernos. Esse árbitro tem que ser banido do futebol. E o pessoal do VAR também. O Flamengo tem um timão, não precisa roubar o Santos, que está aí numa situação complicada, mas não vai cair. Eu queria registrar também os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira, é claro, porque eu tenho antevisão do fato. Botafogo e Bragantino, Botafogo 2-1. Corinthians e Fluminense, 1-1, é certeza. Goiás e América Mineiro, 1-1 também. E o Internacional e o Ceará, o Internacional vai ganhar de 2-0, conquistando aí a sua condição brilhante até de vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Porque o campeão é o Palmeiras desde o outro carnaval. Grande abraço para vocês e presidente da CBF, até hoje eu não decorei seu nome e nunca vi foto sua também. O senhor tem que fazer duas coisas. O senhor tem que matar esse excomungado desses pontos corridos, voltar com o mata-mata e principalmente banir para sempre o árbitro de ontem no Maracanã e a turma do VAR. Uma vergonha, com medo da torcida do Flamengo, operar o Santos, coitado do Santos, foi roubado contra o Corinthians e de novo, meu Deus, querem derrubar o Santos pela primeira vez, mas o Santos é incaível e bom dia para vocês.